de responder uma pergunta muito frequente que eu ouço há tempos. Eu sempre falo que eu vou gravar um vídeo explicando isso e eu nunca gravei, desculpa. A pergunta é: Marimun, como você aprendeu a falar inglês tão bem? Quando eu era pequena, o sonho da minha vida era ser desenhista, que era o termo que eu usava, da Disney. Eu queria, na verdade, criar personagens dos longas animados da Disney, tipo a Pequena Sereia, tipo a Bela Fera, tipo Aladdin. E eu lembro que quando eu tinha ali 7 anos, que foi quando saiu a Pequena Sereia, antes de começar o filme, mostrou um pouco o estúdio e tinha os animadores trabalhando e eles pesquisando como se moviam os animais, porque eles iam fazer o filme do Rei Leão. Na verdade, primeiro veio Aladdin e depois o Rei Leão, então provavelmente isso passou no filme do Aladdin, mas enfim. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, esse é tipo o melhor trabalho do mundo. Imagina se eu pudesse ajudar a criar os filmes que eu mais gosto de assistir na minha vida. Se eu pudesse inventar a próxima princesa da Disney. Ai, meu Deus do céu, que grande sonho. Desde muito pequenininha, eu decidi então que eu ia ser uma das animadoras da Disney. Daí eu tinha primos mais velhos e um deles virou pra mim e disse: "Ha, você nunca vai ser uma animadora da Disney." Mas por que não? Lágrimas, muitas lágrimas, muitas lágrimas. Porque os animadores da Disney são americanos. Você não é americana, você nem sabe falar inglês. Mas eu posso aprender. Eu sou capaz de aprender inglês. É, mas você sempre vai ter um sotaque brasileiro. E eles sempre saberão que você é brasileira. Ai, agora, Deus, meu sonho por água abaixo. Aí eu decidi uma coisa. Eu ia aprender inglês e eu faria um sotaque tão bom que as pessoas achariam que eu era uma pessoa dos Estados Unidos da América ou inglesa. Aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, me matricula no... Obviamente minha mãe falou, filha, você tem noção de quanto custa a matrícula da curso? Não vai tá dando. Toma aqui uns livrinhos, vai estudando. Quando você ficar mais velha, a gente pensa de novo sobre esse assunto. Pequena Marimun, que fez? Estudei como uma maluca, comecei a tentar decorar o que eram todas as palavras e como se falava inglês e comecei a tentar praticar, e aí eu tive uma sorte muito grande, confesso. As minhas irmãs, por parte da minha mãe e do meu padrasto, tem um padrinho que é americano e mora em Nova York. Sempre morou a vida inteira, inclusive está lá até hoje. Um beijo, tio Michael! E ele mandava pra gente todos os filmes da Disney de lá, de Nova York. Isso significa que era em inglês e sem legenda. E aí eu assistia aquelas fitas VHS e aí eu assistia todos aqueles filmes sem legenda e comecei a meio que tentar entender. Obviamente no começo eu não entendia nada, né? E na hora que eu tentava cantar as musiquinhas, inclusive tem os sing-along songs que também ajudaram bastante. Mas assim, num geral, eu tava praticamente falando uma língua que não existia. Inclusive meu pai tem uma história muito engraçada que ele sempre conta, que quando eu era bem pequena mesmo, tipo, menor até do que desejar trabalhar na Disney, eu acho, eu era muito fã de um filme que tinha na videolocadora do lado de casa. Era Branca de Neve em algo do tipo tchecoslovaco. E meu pai sempre falava que, tipo, era um pouco assustador, porque, tipo, os atores que faziam os anõezinhos, eles tinham mãos deformadas e o filme era muito dark, escuro, aquelas coisas europeias, sabe? E eu acho que tinha cenas até meio violentas, porque a história original da Branca de Neve é bem violenta. E aí eu vi aquilo e ficava tentando cantar junto as músicas da Branca de Neve em tchecoslovaco, né? E aí meu pai falava que ele tava, tipo, em casa, aí ele passava pela porta do quarto, aí ele olhava e eu tava, tipo, cantando provavelmente alguma coisa meio parecida com isso. Uma musiquinha dos 7 anões, assim, tentando falar tchecoslovaco. Gente, eu era uma criança prodígio. O que vocês estão falando? Vocês estão rindo da minha cara, né? O inglês não devia ser muito diferente naquela época, mas aos poucos foi melhorando. Eu queria cantar como a Dorothy, como a Annie, como vários outros filmes que eu assistia quando eu era pequena. E aí eu meio que fui indo, sabe? Acho que uma das coisas que você não pode fazer é se travar. E outra, tem que realmente se inspirar em coisas que tocam o seu coração. Então se você tem músicas que você gosta muito, pega aquela letra, traduz, vê palavra por palavra, tenta entender exatamente o que aquela música maravilhosa está dizendo, o que ela significa. E aí quando você for cantar, você vai cantar com muito mais emoção, sabendo exatamente o que significam aquelas palavras. Um dos filmes que eu mais assisti na minha infância, depois de Pequena Sereia, ou até antes, era O Mágico de Oz. Pegue um dos seus filmes favoritos, daquele que você facilmente veria mais uma vez, e tenta ver em inglês
sem legenda, prestando bem atenção e tentando entender quais são as coisas que você não tá pegando. Mais uma boa dica para vocês é repetir palavra por palavra quando alguém está falando, especialmente no sotaque que você escolheu. Então, por exemplo, se você quer uma coisa britânica, você vai lá, entra num BBC da vida, ou pega uma notícia, ou alguma coisa que as palavras são bem pronunciadas. Os infantis são muito bons porque eles tentam usar palavras que sejam de fácil compreensão e eles falam bem, né? Normalmente o diretor de gravação, ele faz com que as pessoas que vão fazer as vozes digam as coisas de maneira bem clara para as crianças entenderem. Diferente desses filmes que são feitos para adultos, às vezes tem muita gíria demais, a gente se perde, né? Especialmente com a galera do blog. Então, tentar ficar ouvindo e repetindo junto era um exercício que eu fazia bastante. Eu pegava várias vezes em jornal, assim, notícias da CNN, e aí eu ficava meio repetindo, assim, pra praticar o sotaque. E prestar bastante atenção na maneira que você tá falando, sabe? Tem umas pequenas coisas de acentuação, assim, que são difíceis. E algumas palavras que são bem complicadas, tipo beach e bitch, que é praia ou puta, que é tipo, peraí, você não pode confundir um com o outro não, hein, amiga? Então presta atenção a essas pequenas coisas. Tem algumas palavras que você vai ter que, tipo, praticar o resto da sua vida inteira. Ler em inglês também é, assim, o topo da cereja. Se você conseguir pegar uma saga, tipo Harry Potter, por exemplo, e começar do primeiro livro até o último em inglês, você vai ver como você vai praticar e vai evoluir o seu inglês. Bom, essas foram as minhas dicas para você que quer aprender inglês e quer arrasar, e é muito importante. Se você puder também se matricular em alguma escola, é legal, mas se você não tá com grana, tem muitas aulinhas aqui no YouTube que, juro pra você, são boas aulas ou vão servir pra você de alguma maneira. É muito importante aprender inglês, foi algo que me possibilitou tantas coisas. As entrevistas que eu fiz na MTV, ou enfim, várias viagens que eu fiz pela minha vida e pessoas que eu conheci e conversas que eu pude ter com pessoas, que acho que abre tantas portas, sem falar no mercado de trabalho. Quando você sabe inglês, você consegue emprego em lugares bem mais interessantes. Pratiquem! Não esqueçam das minhas dicas, depois comentem aqui se vocês também têm alguma sugestão, se vocês têm alguma dúvida. Muitos beijos e até mais!